Olá, eu sou Mônica Bento. Eu estou compartilhando com vocês o livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Nós estamos no capítulo 2, Meditação, mas já existem outros capítulos compartilhados. A essência, o principal, a minha perspectiva a respeito destes capítulos, aqui na playlist. Eu lembro sempre a importância de ler o livro, porque é uma forma completa de você absorver tudo que ele tem de bom. Aqui o nosso propósito é só fazer uma revisão, um ruminar dessa palavra, que é superficial. A leitura, então, é super indicada. Sobre a meditação, o autor já começa trazendo algumas palavras fortíssimas. Aqui, em relação ao adversário do Senhor, ele fala que está relacionado ao ruído, à pressa e multidões. E aí vem uma frase de arrebentar. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. O convite é para a gente entrar na meditação. A gente já falou sobre a solitude, sobre o silêncio, que tem muita relação com a meditação. E, de novo, essa importância sobre a gente perceber o mundo, o contexto agitado que a gente está vivendo, fazer essa reflexão e nos voltarmos ao nosso interior, ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Para isso, tem vários tópicos que eu vou trazer aqui conforme o próprio livro. A primeira sensibilização é em relação à própria Bíblia. Ele fala que tudo que tem em relação com a meditação tem vínculo com arrependimento e obediência, ao ouvir a voz de Deus através da meditação. E ele fala que Salmos, até o Salmo 119, o 63, Gênesis 24, lá em 1 Samuel, o quanto que o sacerdote Eli ouvia a voz de Deus, no livro de Reis, Isaías, Jeremias, e no Novo Testamento, principalmente Jesus, que a gente falou também lá na meditação, lá na solitude, o quanto ele se retirava para ter comunhão e ouvir a voz do Pai. Esse é um princípio fundamental para os cristãos. Se a gente quer saber o direcionamento, a orientação que Deus tem para a gente, é preciso a gente entrar em solitude e praticar a meditação. Ele lembra aqui que no Salmo 119, a frase é: como amo a tua lei, medito nela dia e noite. No tópico ouvir e obedecer, o autor fala que a meditação é muito simples. Basicamente, ela está alicerçada em ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. E ninguém mais do que Jesus é o nosso grande exemplo nesse sentido. Várias e várias vezes ele falou que não veio para fazer a vontade dele, e sim a vontade do Pai, que ele ouvia o Pai, que ele praticava o que o Pai estava falando. Então, esse modelo que Jesus nos apresenta, que é o próprio reino de Deus aqui na Terra, é o princípio principal, é a base da nossa meditação. Então, tudo é determinado pela vontade do Pai, e a gente ouve e pratica essa verdade. O próximo já é o propósito da meditação, que é o relacionamento com Jesus Cristo, a nossa amizade, o nosso vínculo. Estreitar essa relação é o principal propósito da meditação. Ele fala que não é a única disciplina, mas é aquela que vai abrir portas para esse viver em que a nossa vida é um santuário móvel. Onde estivermos, estaremos carregando esse santuário. E a gente tem várias concepções errôneas, até compreensíveis, a respeito da meditação. E agora o autor esclarece tudo isso. A primeira delas é a diferença em relação à meditação oriental, que tem como propósito esvaziar a mente. E aqui a meditação cristã é totalmente o inverso. O objetivo dela é preencher a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito com a palavra de Deus, com a verdade, com aquilo que a gente falou até agora. Outro conceito é que ela é difícil demais, ela é apenas para alguns especialistas, algumas pessoas muito espiritualizadas. Isso não, ele reforça várias vezes durante o livro de que ela é simples e que não precisa muitas técnicas, não tem. Na verdade, ele falou que nem é possível aprender a meditar a partir de um livro. É justamente a prática, o exercício que vai nos levar a experimentar essa vida a partir da meditação. Outra questão que talvez na nossa sociedade não seja tão comum, mas ele citou, então eu trouxe aqui, é que a meditação leva à alienação, como se a gente criasse uma imunidade aos sofrimentos. Mas ele falou que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a nossa verdadeira santidade nos tira, não nos tira do mundo,
não nos aliena, né? Não nos evita o sofrimento, mas nos prepara, nos capacita, nos desenvolve para viver de uma forma melhor e até ajudar a restaurar essa sociedade que sofre. Então a meditação nos ajuda a viver melhor em todos os aspectos. Ele usou até a expressão no mundo secular para dizer que a meditação vai nos orientar, vai nos direcionar a um relacionamento melhor com as pessoas, com o nosso cônjuge, a resolver problemas do cotidiano, inclusive, no mundo dos negócios, na nossa vida como um todo. Quando a gente silencia a nossa mente e permite que a voz de Deus tenha respaldo no nosso interior, que a gente consiga ouvir essa direção de Deus, isso está relacionado a qualquer aspecto, a todos os aspectos da nossa vida. Desejando a voz viva é o próximo tópico. E ele fala algo que é muito verdadeiro, mas demais assim, que nós gostamos muito de ouvir direções que as outras pessoas têm pra gente, aquela questão de terceirizar a voz de Deus, ou de receber profecias, de estar muito abertos ao que os outros têm a falar e pouco a nos despender para, de forma pessoal, ouvir a voz de Deus. Isso é uma barreira à meditação, é uma forte barreira à meditação, porque ela não pode ser praticada com o envolvimento de outra pessoa, de terceiros. Ela é uma prática individual e a partir do momento que a gente acredita que a outra oração, que a outra pessoa pode nos ajudar a ouvir melhor a voz de Deus, ou aquilo que a pessoa está falando é mais consistente do que uma busca pessoal e íntima, individual, aquilo que Deus tem para nos passar, isso passa a ser um grande problema na vida do cristão. Ele diz que isso é até cultural, que a gente recebe isso, que é algo comum no meio cristão, mas não é verdade. Aqui ele fala que qualquer pessoa que tenha reconhecido Jesus Cristo como seu Salvador, ele é colocado numa posição de sacerdócio e por isso ele tem autoridade para entrar no Santo dos Santos e ouvir a voz de Deus. E essa voz, ela é tão viva e clara quanto Deus falava lá com Moisés, com Abraão, com Eli, como a gente falou, como o próprio Samuel, que desde criança ouvia a voz de Deus. E depois Jesus Cristo, os discípulos, o Espírito Santo foi derramado, e isso ainda está mais forte, intensificado a partir do Espírito Santo. Então não há desculpas para a gente terceirizar a nossa relação com o Senhor. Em Santificando a Imaginação, eu amei muito essa parte do livro, porque ele fala para a gente imaginar aquela voz que a gente está ouvindo, aquela direção, aquela realidade. Ele já tinha falado isso lá no capítulo da oração, e agora ele trouxe de novo. E fala que a gente pode ter algum preconceito em relação a isso, no sentido de que Satanás pode manipular a nossa imaginação, os nossos pensamentos, e ele diz que isso é legítimo, mas ele também pode manipular a nossa fala, a nossa ação, os nossos sentidos. Então, por isso a gente precisa submeter a nossa imaginação à voz do Espírito. E isso vem pela prática do buscar com verdade, com um coração aberto, disposto a praticar a palavra de Deus, a ter um viver cristão de santidade. Isso acaba sendo uma consequência que a nossa imaginação vai sofrer menos interferência do maligno a partir de que a gente tem esse viver cristão de comunhão com Deus. E também a gente pode ter a tendência que a nossa imaginação supra os nossos pensamentos fúteis, ou aquilo que a gente realmente quer, mas que talvez não esteja tão alinhado à vontade do Senhor. Isso também pode acontecer. Só que, da mesma forma como anteriormente pode ser distorcido por Satanás, pode ser distorcido pela nossa vontade humana, e ainda assim o antídoto é buscar a presença de Deus e ter um coração aberto àquilo que o Senhor quer fazer. E aos poucos, então, a vontade do Senhor vai sendo impressa na nossa imaginação. E a gente começa a representar aquilo que Deus tem pra gente, e isso passa a ser mais verdadeiro. Ele fala que a imaginação, ela coloca uma âncora no pensamento e atrai o foco da nossa atenção, ao invés de deixar a nossa mente vagueando para lá e para cá. Preparando-se para meditar, ele fala que não tem regra, não tem certo e errado, mas ele sugere aqui algumas boas práticas para quem está começando a meditação. Então, separar uma parte do dia para meditar, um momento específico que seja rotineiro. Depois, provavelmente com a experiência, a gente pode meditar em qualquer situação, mas inicialmente, então, separar uma hora do dia.
Lembrando que a nossa vida como cristão é 24 horas, então é um momento para praticar essa disciplina. Também é evitar uma mente muito atormentada, fragmentada, deixar muito as questões externas influenciarem no nosso interior. Por isso, começar a meditação com o silêncio, a gente falou bastante disso lá no capítulo da solitude. Tentar diminuir o ritmo da vida, né? Ter uma vida menos acelerada. Buscar um lugar silencioso, sem interrupções. Se possível, com uma bela paisagem. E aí pode estar de olhos abertos, contemplando essa paisagem, ou de olhos fechados, considerando que você precisa evitar distrações. Ele fala de ter uma postura sentado, né, com as costas assim nessa posição na vertical, os 2 pés no chão, a palma da mão virada para cima como uma forma de demonstrar a receptividade, um coração aberto, disposto, um desejo verdadeiro de estar na presença do Senhor. Agora nós vamos falar sobre as formas de meditação. Ele apresenta 4 formas. A primeira delas é em relação a meditar a palavra de Deus. Não é um estudo, não é um aprofundamento sobre termos técnicos, não é nada disso. Pelo contrário, é deixar que a palavra viva crie raízes no nosso interior. É de forma silenciosa, a gente se coloca numa posição de humildade, de aceitação, de uma forma onde aquela leitura penetre no profundo do nosso coração, inclusive repetindo isso por vários dias, a mesma palavra, o mesmo versículo, inclusive imaginando aquilo que está sendo lido. Então, se você está trazendo uma passagem bíblica onde existe o som do mar, imagine esse som, o cheiro, né, a água salgada, sinta o sabor, viva a experiência dessa passagem bíblica. Ele fala de uma outra forma que é meditar por convergência. Então, num primeiro momento, você vai estar sentado, como uma forma de pedir a Deus com a palma das mãos para baixo, e vai orar em silêncio aquela situação que você precisa colocar diante de Deus. Ele deu o exemplo aqui: Senhor, entrego-te a raiva que sinto do João. E aí, vai com a palma das mãos para baixo, você vai entregar isso diante do Senhor em silêncio e vai libertar-se dessa situação. Depois, novamente, sentado, vire a palma das mãos para cima, fale novamente reconhecendo que aquela situação foi resolvida diante do Senhor. E aí, no exemplo, Senhor, gostaria de receber teu divino amor pelo João. E diga isso com palmas para cima, fale palmas para cima. A partir disso, fique em silêncio e medite a respeito dessa graça que lhe foi concedida. Se chama meditar em convergência. Tem sobre meditar a respeito da criação, que seria um terceiro aspecto da meditação. Observe com riqueza de detalhes a natureza, as árvores, as flores, sinta o cheiro das flores, perceba o barulho dos pássaros. Inclusive, até ele fala que os pássaros são mensageiros de Deus. Então, viva essa experiência da natureza, da observação, da contemplação, do silêncio, a partir da criação de Deus. Já a última forma de meditar é sobre os fatos do nosso tempo, seria assim, trazendo para a realidade as coisas que acontecem a partir da meditação. Então, refletir sobre o significado dos acontecimentos da sua vida e da sociedade. Inclusive, ele fala que isso traz uma perspectiva profética a respeito das questões cristãs, da vida, do mundo espiritual. Por último, ele faz um encorajamento à meditação. Ele fala que isso está na contramão do mundo, né, que é como remar contra a maré, porque justamente é uma prática pouco falada, pouco vivida, mas fundamental para o nosso crescimento, para a nossa experiência com Deus. Ele nos encoraja a viver a meditação como uma disciplina muito importante para o nosso crescimento. E assim encerramos esse capítulo. Em breve a gente vai ter outros. Fica aqui então com o livro, não deixe de ler esse livro maravilhoso, A Celebração da Disciplina. Até o próximo!